O que são sementes? Sementes são frutos, sementes são árvores. O que são sementes? Sementes são ideias, ideias são sonhos, de onde nascem as realizações, de onde brotam os projetos. O que são sementes? Sementes são plantadas, ideias são regadas, projetos construídos, frutos compartilhados. Projetos são árvores. Tem que fechar um dos dois. Árvores geram frutos. Frutos se espalham, se renovam. Frutos alcançam pessoas. Pessoas são frutos. Frutos que geram ideias. Ideias que são sementes. Sementes. Se renove e faça brotar muito mais projetos. FUNCERN, especialista em transformar vidas. Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso FUNCERN em Ação, a nossa live agora pelo YouTube. Você que está nos acompanhando pelo nosso YouTube, pelas nossas redes sociais, é um prazer estar com vocês, os nossos seguidores, os internautas, da nossa entrevista de hoje, FUNCERN em Ação, com o tema Parcerias e Conexões, um diálogo sobre as atividades, andamento de projetos e ações das fundações de apoio no cenário atual. E no nosso encontro de hoje, além da sua participação por meio de perguntas no nosso YouTube, você vai ter também um diálogo com os nossos professores convidados. São eles: Fernando Peregrino, ele é presidente do Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e Pesquisa Científica e Tecnológica, CONFIES, e diretor executivo da Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos, COPETEC, Fundação de Apoio à COP UFRJ. No nosso encontro de hoje, nós teremos também a participação de Anselmo Castilho, ele é superintendente da Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba, FUNETEC, Fundação de Apoio ao IFPB. Assim como a presença do Barros Neto, diretor-presidente da Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e Fomento à Pesquisa, ASTEF, Fundação de Apoio à Universidade Federal do Ceará, e também o nosso colega de trabalho, Cleiton Protásio, representando o nosso superintendente, professor Jairo. Ele é assessor jurídico da Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte, FUNCERN, e vocês que estão conosco. Muito boa noite. Eu ia passar a palavra rapidamente para cada um dos nossos convidados, falar com vocês, os nossos convidados que estão acompanhando. Fernando Peregrino, boa noite, tudo bem? Boa noite, Bruno. Boa noite a todos que nos veem e ouvem dessa cadeia chamada FUNCERN, que eu não conhecia. Tenho o maior prazer de estar aqui com vocês nessa live. Queria cumprimentar os meus colegas debatedores, o Anselmo, da FUNETEC, o meu colega de diretoria do CONFIS do Ceará, o ASTEF, o Barros Neto, e o Bruno, da FUNCERN. Queria cumprimentar cada um de vocês e dizer que eu estou à disposição para a gente fazer um debate aqui sobre esse tema tão importante que vocês nos apresentaram.
Obrigado, Fernando. Queria dar meu boa noite também em nome da Fundação e de todo o nosso núcleo de comunicação, que produziu e está organizando essa live, né? Produção e realização da FUNCERN. Anselmo Castilho, boa noite, seja bem-vindo ao nosso encontro de hoje. Anselmo, está nos ouvindo? Opa, Bruno, tudo bem? Uma boa noite a todos e a todas que estão aqui a nos prestigiar, tá certo? De antemão, parabenizo a FUNCERN, tá, pela iniciativa valorosa nesse momento que nós vivenciamos. Tá? Deixo aqui o meu abraço inicial a Fernando Peregrino, a Cleito, colega de batente, né? E a Barros Neto. Tá? Estamos aqui à disposição e vamos ver se a gente promove uma grande live. Okay, muito obrigado, Anselmo. Agora eu passo a palavra para Barros Neto. Muito obrigado, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje conversando com a gente nesse diálogo FUNCERN em Ação. Barros Neto, está nos ouvindo? Deixa eu ver se... Não, pronto, desculpa, eu estava com esse... De vez em quando ele se engancha esses... Tudo bem, professor. Bom, boa noite, queria agradecer o convite, né, muito lisonjeado aqui na presença aqui do meu presidente, né, Fernando Peregrino, o Anselmo e o Cleiton, né, para debater um assunto tão importante e muitas vezes esquecido, não tão valorizado quanto é o papel das fundações no ecossistema de inovação do país. Tá? Então, é um prazer e estou à disposição aí para o debate. Muito obrigado. Muito obrigado. E também, no nosso diálogo de hoje, a gente tem a presença do Cleiton Protásio, ele é assessor jurídico da FUNCERN. Boa noite, Cleiton, é muito bom tê-lo aqui conosco. Boa noite, Bruno, boa noite, professores. É uma felicidade poder participar desse debate, acima de tudo, porque nesses anos que a gente tem trabalhando em fundação de apoio, a gente consegue aprender que a troca de informações, a troca de experiência entre as fundações fez com que cada um de nós crescêssemos mais ainda. E a gente teve a oportunidade, nós estamos tendo, na verdade, a oportunidade aqui de ter 3 professores abnegados, né? O professor Fernando Peregrino, o professor Anselmo Castilho, da nossa co-irmã aqui, a Funetec, e o professor Barros Neto, que dispensam apresentações, mas que eu deixo desde logo meu registro de que são abnegados, né, nessa luta pelas nossas fundações de apoio. Vamos em frente aí, Bruno, obrigado pelo convite e parabenizo também pela iniciativa do Núcleo de Comunicação e Marketing por essa oportunidade de, em tempos de pandemia, a gente não permitir que nossos laços mantenham-se estreitos. Obrigado, Cleiton. Antes de iniciar as nossas perguntas, eu queria só fazer um momento informativo aqui e convidar você para seguir as redes sociais da FUNCERN, tá certo? @FUNCERN pelo Instagram, o nosso Facebook também, funcern.br, o nosso site, e, sobretudo, o nosso canal aqui do YouTube, né? Dê o like e se inscreva no nosso canal para poder compartilhar e ser notificado a cada vez que a gente produzir um novo vídeo, seja qual for o nosso projeto. Bem, o professor Barros falou, né, citou na sua abertura, eu queria abrir como uma primeira pergunta. Nós temos muitos colegas de trabalho, né, professores, companheiros de luta e pessoas que conhecem o papel real das fundações do ponto de vista da inovação, né, dos projetos, das ações, alguns que também ofertam cursos. Eu queria iniciar o nosso diálogo de hoje falando exatamente sobre o papel das fundações para a sociedade, tá bom? Vou começar com o professor Peregrino. Professor, qual a importância de divulgar isso para a sociedade em geral, né? E qual seria, então, o papel real das fundações para a nossa sociedade? As fundações de apoio, elas são um modelo muito especial criado na administração pública e privada no Brasil, no terceiro setor, chamado terceiro setor, ou seja, nós não somos nem o mercado, nem a administração pública, nós somos uma entidade intermediária chamada terceiro setor, mas o papel delas é muito relevante num país como o nosso, porque elas são viabilizadoras das iniciativas acadêmicas e do desenvolvimento científico e tecnológico.
não existe fundação sem que tenhamos universidades e centros de pesquisas ativos. E para que eles sejam ativos, é importante que se tenha uma entidade gerencialmente capaz de fazer todas as tarefas importantes para o laboratório e para a pesquisa científica, ou mesmo para o processo de inovação. Então, talvez poucos saibam, porque elas vivem, em geral, nos bastidores, não são elas que fazem a pesquisa, mas são elas que viabilizam a pesquisa. É como no teatro, são os atores que ficam no palco, mas também há muita gente nos bastidores trabalhando para que aquela cena seja bem desenvolvida, e no cinema também. Nós não somos os atores principais, nós somos os atores coadjuvantes, mas que cumprem um papel sem o qual dificilmente uma peça de teatro, um cinema ou mesmo uma pesquisa se viabilizaria. Então, de maneira que no Brasil, elas são cerca de 90 fundações de apoio, elas apoiam 140 universidades e centros de pesquisa, elas realizam cerca de 20 mil projetos de pesquisa por ano, mobilizam mais de 5 bilhões de reais por ano em torno das suas atividades fundamentais, né? Ensino, pesquisa, extensão e inovação. Então, esse é o papel da Fundação, é uma espécie de uma jabuticaba. Quem criou isso foi o brasileiro, que ao invés de fazer tudo isso através da administração pública eficiente, gerencialmente flexível, como deve ser, teve que criar uma entidade ao seu lado para dar conta dos projetos que empreende de pesquisa e inovação. É isso. Queria passar a palavra também para os nossos convidados, professor Anselmo, né, Barros Neto. Começar por Anselmo. Anselmo, a gente teve a oportunidade de fazer uma visita, né, na Fundetec e viu alguns projetos, inclusive projetos sociais. Então, é até redundante, mas eu reitero a pergunta para que os nossos telespectadores possam entender o funcionamento das fundações, né, possa dirimir alguma dúvida. Qual a importância, então, da Fundetec para a realidade local da Paraíba? Eu quero começar, inclusive, parabenizando o Pellegrini pela precisão, tá certo, do detalhe e da forma que apresentou a importância da fundação, das fundações, tá certo, no contexto brasileiro especificamente, tá certo? Resumidamente, é a materialização do pensar acadêmico, né, através da pesquisa. Como a gente se apresenta nesse pensar, tá certo? As fundações faz esse papel que ele bem caracterizou aí do ator coadjuvante, tá certo? Muitas vezes nem aparece especificamente, tá? Mas a gente vê a marca na sociedade. E isso é importante que a sociedade comece a entender esse papel, tá? Aqui na Paraíba, especificamente, nós temos 2 fundações de apoio, tá certo? Às instituições. A Fundação, a Funetec, que é de apoio ao Instituto Federal de Educação, tá? E o Parque Tecnológico, que é a Fundação de apoio ao FCG, a Universidade Federal de Campina Grande, tá certo? São 2 fundações que têm dado uma importância devida justamente ao fazimento dessa materialização, tá? Então, isso é importante. A gente sabe que dentro do histórico, o Parque Tecnológico tem um viés muito mais arraigado, tá certo? E vamos dizer assim, a fama está muito mais no seu perfil, justamente porque dá o apoio a uma universidade, tá certo? Onde, naturalmente, a pesquisa, o conhecimento já nasceu no seu nascedouro, né? Diferente da fundação, da Funetec, que dá apoio ao Instituto Federal, que a gente sabe como foi essa transformação, né? De escola técnica, passando pelo Cefet, até chegar aos institutos. Aos institutos federais. Então, é um aprendizado contínuo, tá? Que a gente está tratando. E a fundação, a Funetec, é uma fundação que tem mais de 20 anos, especificamente, e acompanhou esse histórico, né, de 97 para cá, vem acompanhando esse histórico de transformação do IFPB. Então,
as suas funções específicas na relação com a sociedade passa muito por isso que você falou, da questão do bem-estar da sociedade através de uma especificidade que a gente promove aqui. Aos finais do ano, a gente promove um bazar de solidariedade, e agora, nessa época de pandemia, nós estamos, junto com o IFPB, tá certo? Dentro desse apanhado que o professor Pellegrino disse, do terceiro setor, a gente juntou sindicato, cooperativa de crédito, associação dos servidores do IFPB e mais a fundação, e criamos o IFPB Solidário, onde a gente tá certo? Arrecada pecúnia, dinheiro, tá certo? E numa conta específica para isso da fundação, com prestação de conta, num site específico, claro, onde a gente adquire cesta básica e estamos direcionando essas cestas básicas a quem mais necessitam, tá? A partir de um comitê formado por professores, alunos, servidores, onde avalia isso dentro da sociedade. Já fizemos uma doação de mais de 500 cestas e agora vamos para a segunda doação até o dia 5 de junho, com mais de 500 cestas novamente. Cestas básicas. Então, isso é importante. Além do que, tem a produção de determinadas coisas envolvendo justamente a necessidade desse momento de pandemia, que é o álcool em gel, o detergente, a máscara, aquele protetor de face. Então, essas coisas todas a gente está também direcionando para os órgãos de saúde, tá certo? De que faz a proteção sanitária. Então, a Funetec, ela está, nesse momento, em um momento vamos dizer assim, apoiamento à necessidade que a gente está vivenciando, mesmo trabalhando de forma remota, tá certo? Os funcionários estão em casa, tá certo? A sede da Fundatec está fechada, mas a gente não parou nem os projetos que podem ser desenvolvidos através de trabalho remoto, mas também agregamos esse papel aí de fazer o apoiamento necessário ao pensar institucional e do terceiro setor, tá? Dentro dessa perspectiva de apoiar quem mais precisa nesse momento de pandemia. Ok, professor Anselmo, vou passar para Barros Neto, né? A sua fundação apoia 2 universidades, né? Se pudesse substancializar um pouquinho, resumidamente, essa ideia aí, essa pergunta de agora. Na realidade, nós apoiamos 4 instituições, né? Que a nossa instituição mãe, que é a UFC, que é a Federal do Ceará, né? E hoje nós apoiamos o IFCE, que é o Instituto Federal do Estado do Ceará, a Universidade Federal do Cariri, que tem um desmembramento da UFC, o governo Lula, eles criou a Universidade Federal do Cariri, que era um campus avançado, e existe a Unilab, que é a Universidade Luso-Afro-Brasileira, que também foi uma universidade criada no governo Lula. Então, a gente tem dado apoio. Na realidade, assim, eu acho que o papel da Fundação é justamente ajudar, dentro do possível, as universidades, né? Então, aproveitando um pouco o que o Peregrino mencionou, né? Ou seja, nós vivemos hoje, a Fundação, na realidade, ela vive no pior mundo, porque ela nem é pública nem é privada, né? A gente pede às pessoas, o coordenador nos procura tentando a agilidade de uma empresa privada, que a gente tenta dar, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos todas as cobranças de uma empresa pública por uso de recurso público, né? Então, você fica no meio desse processo tentando gerenciar isso aí. Então, acho que o papel da Fundação é um papel, muito, na minha opinião, muito nobre, porque ele faz esse balanceamento, né? Ele amortece muita coisa, ele ajuda muita coisa ao coordenador, entendeu? Então, a gente prepara muito isso aí. E a nossa ideia é justamente trabalhar com essas instituições, principalmente as instituições mais novas, né? A gente também ensina um pouco, né, tanto a universidade como os professores daquela região, né, daquela universidade, como trabalhar com fundação, como captar projeto,
tá? Porque às vezes tem muitos professores que são preparados, são muito bons, têm uma boa formação, mas, por exemplo, não sabem montar um orçamento de um projeto de pesquisa, tá? Um projeto de inovação. Então, a gente ajuda nisso aí. Ele sabe, ele tem um bom projeto, mas não tem uma penetração. A gente ajuda a chegar num banco, a chegar numa empresa, um agente de fomento, né? Ou seja, ajudar a esse processo. Tá? Então, assim, eu não vejo a fundação como ela recebe o recurso e vai gerenciar. Né? Isso é o papel dela, mas o papel dela é muito mais amplo. Né? É muito mais amplo. É de um apoio muito maior aos professores. Certo? Não só o apoio financeiro e de gerenciar, fazer, fechar. Não. Você tem muito mais. Por isso que eu sou um defensor de que a fundação ela faz parte do ecossistema de inovação. Muitas vezes você vai ver qual a figura que tem de ecossistema, tem lá a universidade, tem as empresas, tem agências de fomento, né, tem as aceleradoras, tem lá o Venture Capital, mas não tem uma fundação. E aí isso eu falo muito para o Peregrino, tira a fundação desse negócio. Vamos tirar, vamos acabar com as fundações, vamos tirar. Né? Morre, para. O Brasil para. Certo? A pesquisa no Brasil para. Tá? Então, isso as pessoas não percebem. Tira a fundação. Hoje, tirar a fundação, você para as pesquisas no Brasil. 90% dos recursos de pesquisa no Brasil hoje passam pela fundação. Certo? Então, eu acho que a gente precisa valorizar isso aí. Muitas vezes nós somos vistos como, é apenas uma empresa que está gerenciando um recurso, né? E que muitas vezes esse recurso eu tenho total liberdade, né? Então, tem hora que você recebe cada tipo de pedido, rapaz, não, eu queria um apoio, aí, não, 20 mil reais. Aí, rapaz, eu tenho um apoio de 20 mil reais, eu não sei quanto, para apoiar uma ação, ou seja, não é tão simples assim. Tá? Eu acho que é muito importante esse tipo de ação para mostrar a importância da fundação. Okay? Sistematiza, né, professor Barros? Eu quero passar a palavra agora para o nosso colega Cleiton Protá, para falar de alguns projetos da Fundação. A gente sabe que tem diversas áreas, nós temos parceiros, entidades que colaboram com as nossas ações, como o próprio FRN, além de outras. Eu queria passar a palavra e perguntar para Cleiton. Cleiton, pensando na capilaridade, né, dos projetos que hoje a Fundação desenvolve, e por isso, inclusive, a gente tem esse quadro FUNCERN em Ação. Quais são, como é a importância de ter essa diversidade, esse leque de atuação a partir da Fundação? Bruno, de início, eu vou até pegar carona na fala do professor Barros Neto, na hora que ele, fique à vontade. Na hora que ele destaca o nosso papel, o papel da Fundação de Apoio. E eu, inclusive, faço aqui uma ponderação de que acho que a sociedade ainda é muito carente dessa informação, de tomar conhecimento, de tomar posse do quanto as fundações de apoio, de quanto cada fundação de apoio é importante para o desenvolvimento da ciência. Como todo mundo sabe, as universidades, os institutos federais, eles têm um compromisso com a sociedade, com o ensino, extensão, a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico, inovação, sendo que desde 1994 até antes, o legislador ordinário percebeu que as universidades elas não conseguiriam dar respostas rápidas como a ciência exige, como a sociedade exige. E aí veio a figura das fundações de apoio, que eu costumo dizer que elas são catalisadoras. As fundações de apoio são catalisadoras dessas reações. Elas permitem, através do seu caráter não burocrático, na medida do possível, claro, fazer com que a ciência se consolide de uma maneira mais rápida. É impressionante como se, pegando de novo carona nas palavras do professor Barros Neto, se a gente tira a Fundação de Apoio dessa cena, vão ocorrer entraves sem número. Vai ser incrível o entrave, porque a gente tem essa função catalisadora, a gente tem essa função de viabilizar. Não somos os protagonistas, como disse o professor Fernando Peregrino, mas temos um papel importante para que os protagonistas possam exercer com maestria o seu papel. E falando especificamente da FUNCERN, a FUNCERN, Fundação de Apoio ao Instituto Federal do Rio Grande do Norte, eu destacaria alguns projetos que mostram como essa atuação, Fundação de Apoio,
junto à sua instituição apoiada, permite modificar todo o ecossistema que você atua. Ou seja, a FUNSERN consegue modificar o estado do Rio Grande do Norte, na medida do seu alcance, claro, através da execução de seus projetos de pesquisa, de extensão. Eu destacaria aqui o projeto de regularização fundiária que a gente vem executando junto com a SEAB, que quando você se aprofunda, além dos documentos, mas sim, em vez de enxergar documentos, enxergar pessoas, você consegue ver o quanto aquele papel que ali vem através de um contrato, de um convênio, projeto básico e tudo mais, que ali, às vezes, a gente não consegue vislumbrar o que consegue modificar na vida das pessoas. A partir do momento que a gente vê um projeto sendo executado ou concluído, você consegue enxergar, literalmente, no olhar das famílias, no olhar das pessoas, o nosso trabalho tem esse poder modificador. E isso é importante. A gente tem que perder a visão de que somos administradores, meros administradores de recursos. Comprar isso para aquilo, comprar aquilo para aquilo outro. Nós não somos administradores de papéis, de documentos. Nós viabilizamos, literalmente, nós permitimos que o conhecimento acadêmico se volte em frutos para a sociedade, em frutos que têm o poder de modificar a vida das pessoas. Então, eu destaquei já esses projetos de regularização fundiária. Nós temos projetos também na área da saúde, permitindo que tenhamos avanços também nessa área, e veio culminar agora com essa questão da pandemia, mas os projetos não necessariamente são ligados à pandemia, mas e também projetos que têm uma importância muito grande na FUNSERN, são os concursos, porque a gente permitiu uma capilarização pelo Estado de enfim, conseguir que algumas prefeituras tivessem seu quadro fixo, quadro de seus servidores. Então, a partir do momento que uma fundação de apoio ela atua na extensão, na pesquisa, no desenvolvimento científico, quando você se dá conta, o alcance do que você consegue como fundação de apoio na sociedade é incrível. E eu destaco tanto esse papel para mostrar que, ainda assim, eu vejo, isso é uma visão muito particular, que a sociedade ainda precisa conhecer mais sobre o nosso papel, a sociedade ainda precisa entender melhor o que é que a Fundação de Apoio traz em retorno para a sua sociedade. É isso, Cleiton, você tem razão, né? E a nossa live de hoje tem por esse tema, né? Tentar levar para o nosso público externo também um pouco da função das fundações. Antes de passar para a próxima pergunta, queria novamente convidá-lo para ativar o sininho, se inscrever no nosso canal, porque isso é muito importante para os nossos projetos e para tornar público cada vez mais as nossas ações. Todos hoje estamos em um distanciamento social, né? Alguns realmente em isolamento social, alguns estados optaram pelo lockdown, e o contexto do combate contra o coronavírus, né? E a pandemia é uma realidade não só brasileira. E eu queria começar a pergunta com o professor Barros Neto, falando da especificidade da atuação da sua fundação. Como é que vocês estão encarando, né, as atividades? Estão acontecendo em que medida o funcionamento da atividade da sua respectiva fundação? Bom, nós estamos, né, fizemos todo home office aqui no Ceará, está o isolamento rígido, né? Então, até domingo. E domingo, o governador já aprovou hoje, segunda-feira começa a primeira fase do retorno das atividades econômicas. E aqui realmente estava tudo parado, toda a indústria, construção civil, tudo parado. Então, e nós estamos trabalhando home office, né? Obviamente que isso, o que é que acontece? Nem todo mundo se encaixa dentro do home office, né? Por exemplo, uma recepcionista não está trabalhando. Não é porque ela não queira, é porque não tem. E outras funções de almoxarifado. Mas aí uma coisa que nós fizemos foi demos a condição de quem pudesse trabalhar em casa, então conseguimos alguns computadores, internet e tudo mais. Isso aí eles estão funcionando. Entramos naquele programa do governo de redução salarial, né, dentro aquele programa lá de 25%, 75%, 50%, né?
para tentar se encaixar dentro desse, porque na realidade, para as fundações, elas também estão sofrendo, porque se os fornecedores não pagam, né? Todo mundo está sabendo que a Petrobras suspendeu todos os contratos. Então, se ela não paga uma parcela lá, também não tem a doa, né? Se um outro fornecedor também está com dificuldade, também não recebe a doa. Então, também nós estamos gerenciando isso aí também, né? Estamos fazendo análise. Se reorganizar, né, professor? Porque tem que se reorganizar, né? Tem que se reorganizar. E assim, e aí, agora, tem sido interessante porque a gente tem, eu pelo menos, estou tendo mais contato com a equipe, né, assim, de trabalho do que anteriormente, né, porque fisicamente é mais complicado, aqui que junte todo mundo, vem um, vem outro, chama um. Não, aqui você consegue, no instante você entra, fala lá com 2, 3, ou fala com a equipe toda. Então, isso tem sido uma coisa interessante, né, que a gente tem conseguido fazer mais reuniões nesse período do que no período, como você pode dizer, normal ou presencial. Então, temos lá, tem que nos adaptar a essa nova realidade aí. Eu queria passar agora para Fernando Peregrino, né? Em relação ao conselho também, o Confies, como é que está andando? Estão conseguindo fazer home office? As atividades estão sendo desenvolvidas, professor? Como é que está aí em função desse contexto atual? Primeiro, eu queria contextualizar um pouco essa crise que a gente está vivendo e os aprendizados que a gente tem que ter e o mundo, creio eu, que está sofrendo, mas está aprendendo também. As fundações, na minha opinião, estrategicamente, eu vejo as fundações como entidades que emergirão dessa crise com um papel mais forte do que tinha antes. Por que eu digo isso? Todos acompanharam, veja o exemplo dos hospitais de campanha. Os hospitais de campanha, em muitos estados, eles chegaram depois do primeiro ciclo da pandemia. Eles atrasaram a sua construção e, quando construíram-se aqueles galpões brancos, não tinha nem os equipamentos, nem os recursos humanos para operar. Com certeza, muitas pessoas morreram por conta desse atraso, que eu chamaria um atraso burocrático na gestão pública. Essa é uma luta muito cara ao Confis. O Confis não está aqui apenas para associar as entidades e fazer o intercâmbio, que isso já seria muito importante. Mas ele aponta para a administração pública um problema crucial que se evidenciou muito forte durante essa pandemia, que é a burocracia dos órgãos, a incapacidade do Estado se planejar, dos governos se planejarem para uma crise dessa, mesmo que ela fosse imprevisível, mas a resposta deveria ter sido muito mais rápida. Tem gente... Isso que eu estou falando se mede por mortes. Não se mede por papel, não se mede por convênio, não se mede por dinheiro, isso se mede por mortes. A cada tempo, a cada hora, morre uma pessoa por falta de atendimento. Eu estou falando isso porque a Fundação teve uma experiência muito importante. No dia 16 de março, logo no início da pandemia, nós instalamos um fundo para angariar recursos privados, somente privados, de doações, para auxiliar os nossos hospitais, as 9 unidades hospitalares da UFRJ. Nós sabíamos, todo mundo sabe, que essas unidades careciam não só de recursos materiais, de máscaras, EPIs, como também até de pessoal, né? Ali e acolá se precisaria disso. Olha, foi uma demonstração que uma fundação é capaz de fazer em tempo de guerra. O tempo era de guerra e a gente teve que se adaptar a ele. Eu liguei para o secretário-geral da CGU, o Dr. Carlos Leonel, no dia 2 de abril, e disse: doutor, o senhor me desculpe, mas eu vou violar a regra. A minha fundação vai apoiar o meu hospital universitário. Embora a Universidade Federal do Rio de Janeiro não tenha aderido à EBSER, que é essa empresa, essa OS, que apoia os hospitais, eu acho que a fundação tem a obrigação de ajudar os hospitais universitários, porque o que está em jogo é vida. E vida não é para se tergiversar sobre se é legal ou se não é legal. A vida tem que ser salva. E ele disse: Peregrino, eu compreendo você, eu vou consultar 2 assessores meus sobre esse papel da sua fundação aí que você quer dar. Ele voltou e disse: olha, é delicada a situação, mas o papel do gestor é tomar decisão sobre o interesse público, não apenas do ponto de vista da lei,
eu lhe digo, doutor Peregrino, não tem lei para essa guerra. Isto é uma guerra, e na guerra não tem lei que foi feita para enfrentar isso. Eu estou falando isso porque uma fundação dessa, na minha, como a do Barros Neto, a FUNCERN e todas as outras, eu tenho evidências disso, 18 fundos foram criados nesse ambiente, não foi só a nossa fundação, mais de 100 e poucos milhões de reais foram angariados por esses fundos para apoiar essas medidas de combate ao Covid. Quer dizer que nós somos uma entidade flexível, que se adapta aos tempos, às dificuldades. Não é qualquer uma que faz isso. Vou lhe falar mais um exemplo, Bruno. As máscaras, CPIs da UFRJ, que chegaram no hospital universitário, só chegaram no dia 8 de maio. 8 de maio já tinham transcorrido quase 2 meses da pandemia. Como os médicos e os profissionais de saúde poderiam atuar sem máscaras? Como eles poderiam ter atuado? Eles atuaram porque nós compramos as máscaras com os dinheiros, com os recursos privados. Então, e no ambiente de preço e de competição absurdamente selvagem, né? Os preços variavam de 1.000 a 10.000. E você tinha que... Como é que você faz isso no serviço público? Você não faz isso no serviço público, né? O burocrata, ele é incapaz de tomar essa decisão, mas nós tomamos. Nós tomamos com um ambiente muito transparente. O nosso fundo é totalmente transparente. Entra dinheiro, aparece o dinheiro. Sai o dinheiro, aparece a nota fiscal do bem que eu comprei. Isso é uma garantia para o doador que o dinheiro dele está sendo bem empregado. Esse é um segredo que nós temos que aprender. Essa é uma entidade que já demonstrou, por essas e por outras razões, que ela é uma entidade que o Estado brasileiro vai precisar, a sociedade brasileira vai precisar. Depois, ela é sem finalidade lucrativa, né? E o lucro, na minha opinião, o lucro exacerbado é que levou o mundo inteiro a vivenciar uma tragédia muito maior, a situação que a gente está vivendo. O egoísmo, a frieza, a indiferença dos países que vão levar tantas mortes nos países, inclusive como o nosso, a minha cidade, que tem uma grande quantidade de pobres vivendo em comunidades muito carentes, tudo isso vai resultar em muito mais vidas mortas e perdidas. Então, a sociedade que deve emergir mais solidária, porque aprendeu doendo, aprendeu com a morte e com o sofrimento, essa sociedade é muito mais adaptada a uma fundação do que a uma entidade exacerbadamente que procura o lucro. Então, eu vejo como um sinal, embora que seja muito por infelicidade, eu vejo que a Fundação terá muito o que fazer nesse período. Então, o Confis está se preparando para isso. O nosso congresso vai acontecer. Em novembro, dia 11, 12 e 13, a diretoria decidiu que vamos fazer o congresso. E o congresso vai ser através de sistemas como esses, plataformas como essa, né? O custo vai ser bem menor. Nós viabilizaremos todas as mesas, as conferências, os debates, substituiremos muitas coisas, vamos nos adaptar aos novos tempos e faremos o nosso congresso. Em julho, faremos um colégio dos presidentes. Em julho, também faremos uma Assembleia Geral. Enfim, o nosso Confis continua ativo. Isso que eu gostaria de deixar para a mensagem de vocês. Temos uma televisão também para divulgar nós, né? TV Confiés, a divulgação que vocês estão tendo aqui é muito forte, é muito importante. Por isso que nós criamos uma TV, plataforma internet. Oi, Bruno. Se você não falar, eu falo. Eu queria agradecer a presença das fundações COI Irmãs que estão também assistindo a nossa live, DEP e... Oi, tem... Está me ouvindo? Está me ouvindo ou não? Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Ok, né? Sim, a nossa equipe de produção registrou aqui a presença de alguns colegas. Estamos agradecendo aqui pela a FIPIT, que é a Fundação de Apoio ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e agradecer a pergunta de todos vocês. Queria fazer uma pergunta, volta a Peregrino, depois eu passo para os demais, porque essa pergunta foi feita por uma das nossas colaboradoras. Deixa eu só pegar aqui. Como você vê a sustentabilidade econômica das fundações neste momento de pandemia, professor Peregrino? Essa foi feita pelo YouTube, pela Wagner. As fundações estão sofrendo e vão sofrer muito, como sofrerá todo o empreendimento, todas as famílias, como todo o povo brasileiro.
Nós estamos sofrendo as agruras de ter um orçamento de ciência e tecnologia muito reduzido nos últimos anos, infelizmente. Os cortes na CAPES, CNPq, FINEP, o sistema elétrico, como foi mencionado aqui pelo Barros Neto, o sistema de petróleo e gás, nós fomos reduzidos abruptamente em quase 30%, 40% dos recursos que estavam fluindo para os projetos contratados. Nós vamos sofrer muito para sair dessa crise, porque ao reduzir o fluxo de dinheiro, reduz a nossa taxa de serviços, a nossa DOA, e, por conseguinte, nossa capacidade de pagar as pessoas. Eu peço sempre que a gente não demita ninguém, faça tudo para não demitir. Até aquela lei que permite a redução, a carga horária, usem o que puderem ser usados, porque demitir uma pessoa que aprendeu o funcionamento de uma fundação é muito ruim, socialmente é pior ainda, porque vai lançá-lo no desespero do desemprego. Enfim, eu não vejo como não sair machucado dessa crise. Todos nós vamos sair, mas eu tenho que ter fé de que nós vamos sair para um mundo onde os valores da solidariedade, da cooperação, da amizade vão ser muito mais fortes do que antes, né? Aqueles que praticavam o egoísmo, né? A visão egoísta, deverão ser deveres àqueles que querem a cooperação e a solidariedade. Vou passar a palavra agora para Anselmo Castilho, mas eu queria fazer esse registro, né? Uma das nossas perguntas era exatamente sobre o nosso congresso das fundações, né? Inclusive o professor Peregrino já afirmou que vamos ter sobre essa demanda, né, de novas tecnologias da comunicação da informação, né? Queria inclusive deixar aqui a nossa colaboração, professor Peregrino. Professor Anselmo Castilho, qual é a importância de lançar mão dessas novas tecnologias, se vocês já estão fazendo no home office na Paraíba? Queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre essa perspectiva de trabalho, né, que um dos ensinamentos com esse contexto atual do combate e da reorganização do trabalho, talvez seja lançar mão de novas tecnologias, né, que na verdade já são velhas, não são tão novas assim, mas novos mecanismos de trabalho para sistematizar a nossa produção. Com a palavra, então, Anselmo Castilho. Aqui é a fundação, a Funetec, tá? Inclusive o Barros Neto me fez lembrar aqui, eu acho que é importante, inclusive, ressalvar, tá certo, que a Funetec, ela presta apoio a outras duas universidades, outras duas instituições já, tá? Presta a UNILA, né, que é a Universidade Latino-Americana, tá? Que foi criação também do governo Lula, e presta também o apoiamento ao IFMA, tá? Então, Barros Neto me fez lembrar isso, porque eu acho que é importante essa coisa, porque envolve outros profissionais nessa relação de rede, tá certo? De integração que nós estamos vivendo. E essas nós, justamente para nós especificamente, tá certo? A compreensão de uma nova roupagem nas relações sociais, tá certo? Isso que é importante. O que é que nós estamos sentindo agora? Tem um filósofo que diz que o seguinte, que a gente não mede a passagem dos séculos a partir dos anos especificamente. A gente mede a partir de fatos que ocorrem independente da relação, tá certo, com o tempo. E eu acho que essa pandemia, ela trouxe justamente a quebra do século, tá certo? Do século XX para o século XXI, ela está acontecendo agora, justamente dessa pandemia. E aí a gente está tomando, né? Pessoas que sequer tinham contato com essa informatização no grau que a gente está tendo agora. Antes eu usava telefones, às vezes os telefones super modernos, mas só servia só e somente só para dar um alô ou no mais tratar no WhatsApp algum assunto. Hoje não, a gente já se conformata com a tecnologia maior. Então, o WhatsApp, os aplicativos de reuniões, como o Barros Neto bem falou, a gente está mais presente nessas reuniões, eles se transformaram para nós uma vida permanente, né?
a gente está em casa hoje não quer dizer que a gente não está no trabalho. Eu, particularmente, eu tenho trabalhado mais, tá certo? Tenho trabalhado mais, porque tem envolvido a minha vida privada, tá certo? Com o meu escritório de advocacia, tá, etc., com as tarefas da fundação. E isso tem dado um volume, tá certo? E muitas vezes a gente não pode delegar mais, né? Antes a gente delegava, hoje a gente tem que estar presente nisso. Mas nessa compreensão toda, eu tenho visto assim, um avanço extraordinário. Agora, como é que nós vamos, e concordo com o Pellegrini, a gente vai subir, tá certo? Muito mais forte. E as fundações, especificamente, as fundações de apoio, elas vão surgir muito mais fortes. Agora, para que sociedade? É isso que a gente tem que verificar. Essa pandemia, ela trouxe para nós, e tem visto, a questão do você fazer pelos outros, tá certo? Então, isso é algo específico. Agora, é algo incompatível com o modelo econômico globalizado mundialmente, tá certo? Então, a ciência dessas inovações, dessa tecnologia, tá? Uma pandemia dessa que nós estamos vivenciando a nível mundial, tá certo? Rico e pobre, tá? Não tem diferença para esse vírus invisível, né? Então, a batalha é a mesma. Como é que nós vamos equacionar isso? Tá certo? A briga mundial dos países como China, Estados Unidos ou tantos outros, mesmo ali a Europa propriamente dita, tendo passado crises grandiosas, profundas, como foi a da Grécia, mas mesmo assim a briga é pelo crescimento. O crescimento desenfreado, sem olhar especificamente, sem um cuidado maior pela questão do meio ambiente, como é nós estamos. Então, essas questões, eu acho que elas têm que começarem a aparecer. Crescimento zero. Esse crescimento, ele tem que estar condizente com o ser humano. O ser humano, ele tem que ser trazido justamente para dentro da expectativa. Então, eu fico feliz, assim, quando o Pellegrini, especificamente, enfrenta, tá certo? Vamos dizer assim, o repressor específico tem que acontecer, que é o consolador, tá certo, etc. Mas quando enfrenta e diz, olha, eu estou aqui para tomar uma posição de gestão, tá certo? Em favor da vida. Tá? Então, isso é importante, porque independe de qualquer circunstância, nós temos que proteger justamente o ser humano vivendo em sociedade. Então, essa é a perspectiva que eu acho que a gente pode trabalhar para sair dela. Nós, da Fundação, eu tenho feito reuniões com os colaboradores, a quem eu mando um grande abraço aqui para todos eles, não vou nominar nenhum para não falhar, mas desde o auxílio de serviços gerais até a diretoria especificamente, todos têm participado. Alguns tiveram os contratos suspensos, tá certo? Nós usamos a legislação propriamente dita. Para quê? Para dar lá com o governo federal, na medida provisória 936. Então, essas questões específicas nós estamos vivenciando. Mas, olha, de amanhã a 8, nós vamos estar numa reunião dessa, tá certo? Que a gente está fazendo aqui, tratando, para, como eu digo, tratar miolo de pote. Conversar, saber como cada um tocar violão para a gente, fazer aquela mesa de confraternização, tá certo? Virtual, onde cada um fica na sua casa, mas a gente se veja, tá certo?
Talvez ele Tá travando um vão ter pouquinho. a surpresa de eu estar cabeludo, barbudo, tá certo? Nessa época de pandemia. Mas é isso, a gente tem que conviver nessa relação, porque cá para nós foi uma mudança drástica na convivência que nós tínhamos perspectivas boas para a gente saber que essa pandemia, mesmo ela tendo trazido morte, desespero, tá certo? Economia fragilizada, mas ela traz uma perspectiva de esperança, acho que boa para o ser humano enquanto homem, mulher, dentro de sua convivência na sociedade. Anselmo, está travando, mas é isso. Muito obrigado. Eu acho que realmente a solidariedade é um dos temas muito presente nesse momento de reorganização da vida, né? Nós temos aqui algumas perguntas. Eu também queria registrar a presença da Daniele, da FUNEP de Jaboticabal, São Paulo, né? Mais uma fundação co-irmã. E passar a palavra para Cleiton, né? Por sinal, nós temos 2 advogados aqui, o Cleiton, nosso assessor, o professor Peregrino falou sobre algumas medidas, né? Como é que você vê o aspecto jurídico desse momento e do contexto atual? Cleiton, está me ouvindo? Estou ouvindo, Bruno. Ok, Cleiton, então passo a palavra para você. Do aspecto olhando a questão pelo prisma jurídico, tem as medidas trabalhistas permitidas pelo governo federal, tomaram todos os noticiários. Mas a questão que, juntando a fala do professor Anselmo com a fala do professor Peregrino, quando um diz, não vamos demitir, vamos trabalhar para não demitir, e o outro vem com a palavra-chave, solidariedade, eu resumiria da seguinte forma. A pandemia está tomando todo mundo, é um vendaval que vai fazer muita gente balançar, talvez até alguém vai cair, sendo que a gente tem que brigar para ficar em pé. O vendaval vai passar, a gente tem que brigar para ficar em pé. E eu me alio fortemente ao que o professor Fernando Peregrino falou sobre brigar por não demitir. Porque a demissão ela é um mero ato formal, vamos dizer assim, mas por trás disso tem grandes repercussões. Eu sei que as fundações, como qualquer outra pessoa jurídica, estão passando por momentos de recessão, momentos de dificuldades financeiras. Isso faz parte de todo o cenário, não é exclusividade nossa, mas as medidas trabalhistas, que até foram muito criticadas, eu não estou nem aqui fazendo juízo de valor, mas o fato é que, sendo bem objetivo, qualquer medida trabalhista a ser adotada, ainda que negativa, ela é menos negativa do que a demissão, do que o encerramento daquele vínculo, o encerramento daquela ligação com aquele colaborador. Então, por mais que se fale em suspensão, por mais que se fale em suspensão do contrato de trabalho, redução da carga horária, aliada à redução do salário, são medidas ruins, são medidas não políticas, são medidas desagradáveis que os gestores que estão aqui, professor Barros Neto, professor Anselmo, professor Peregrino, se vier a ter que tomar esse tipo de atitude, como as nossas co-irmãs também, vão fazer certamente sob um viés de sofrimento administrativo, mas administradores têm que tomar decisões, mas o fato é que eu me aliaria agora à fala de Anselmo, solidariedade, brigar, lutar para não adotar as medidas mais drásticas e tentar passar pelo vendaval da melhor maneira possível. O governo federal editou medidas, há como se lançar mão delas para evitar o prejuízo maior, para evitar o dano maior, mas também não adianta fazer de conta, criarmos um cenário fictício de que estamos alheios à realidade da pandemia, que aquilo ali nos atinge sim, e quando ela acabar, talvez ainda fiquemos com bons meses, vamos dizer assim, colhendo alguns frutos desse período duro que estamos vivendo. Mas, repito, se sustentar e seguir em frente. Inclusive, Bruno, você falou agora há pouco, citando a presença aqui na live de Daniele, da FUNEP, do Jaboticabal. Essa é a nossa colega do Colégio de Procuradores, Daniele Higman. Ela é até doutora em Direito do Trabalho e ela sempre vem alimentando o
os colegas de Confins com suas lives sobre essas medidas trabalhistas. E algo muito importante que há poucos dias, ela nos ensinou foi a questão da necessidade de que os administradores vejam, através de suas medidas, a questão do meio ambiente do trabalho. Porque, como eu falei, as medidas elas são atos formais, mas por trás delas nós temos vidas sendo afetadas, seja com a suspensão, seja com a redução, pior ainda se vier a demissão. Então, é importante os administradores, as pessoas que estão à frente das fundações, também atentarem para isso, atentarem por aquele meio ambiente, as relações que se estabelecem no dia a dia da fundação, porque não são meros CPFs, são colaboradores, são famílias, não são meros CPFs. Então, faço aqui essa alusão à fala de Daniele, porque quando ela chamou atenção para isso, para esse cuidado que devemos ter, foi muito importante para atentar, para que possamos atilar para esse lado também social dos nossos contratos. Cleiton e colegas, a gente vai fazer uma pausinha agora para assistir um vídeo, mas antes eu quero mandar um alô para duas fundações, a Eliane Lima, Fundação Apolônio Salles, Recife, também está presente, a Milene Oliveira, da FCPC, e também todos os nossos amigos que estão aqui, a Vera, a Fátima, o Teotônio, Luciano, Milene, a Aline, Wagner, muita gente está nos acompanhando pelo YouTube. O Túlio da nossa produção está anotando e fazendo o registro aqui de tudo. Agora os nossos colegas e também espectadores, internautas, eu vou convidar para a gente assistir um breve vídeo, já a gente volta, né, para conversar mais um pouquinho e terminar o nosso encontro de hoje, mas a gente vai assistir agora FUNCERN em Ação sobre o projeto Praia Mar, tá? Então, pedir para a nossa equipe soltar aqui o vídeo e vocês vão conferir na sua casa. O que o projeto, o PTS com a FUNCERN pôde nos proporcionar, não só o companheirismo, não só a qualificação, como também vivenciar coisas novas, com a execução da obra, com o recurso aplicado da forma como deve ser aplicado, é muito favorável. Agradecido demais por essa iniciativa. Em si, dentro de uma comunidade, ele traz muitos desafios, né? Mas graças a Deus nós tivemos muito apoio da FUNCERN e com a parceria com a Secretaria de Habitação do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Mais de 25 anos que eu moro aqui. E agradeço a firma ter vindo para cá e eu ter arrumado meu emprego. Então, no nosso cotidiano, a gente foi enfrentando os desafios, né, de também conquistar a comunidade, para que a comunidade se tornasse a nossa parceira, porque sem a comunidade, sem os moradores, a gente não teria como desenvolver o projeto. A gente tem a oportunidade de trabalhar aqui mesmo, próximo às suas casas. A gente também fazendo um curso aqui bem próximo, curso gratuito, direito a certificado aí do projeto do SENAC. Hoje eu sou um beneficiado, era desempregado, eu estou com um emprego digno. A gente está muito feliz com o que está acontecendo aqui hoje na comunidade. Nós conseguimos mudar a realidade de algumas pessoas, conseguimos mudar a realidade da comunidade como um todo, porque a gente percebia no início que a comunidade era muito ausente de informações, de orientações, de uma acolhida, de uma escuta qualificada.
e hoje os moradores eles são mais próximos da equipe. A gente está desenvolvendo um trabalho muito interessante, desde as orientações sociais, encaminhamentos, oficina socioeducativa, atividades junto com criança, adolescente, formamos grupos de idosos, grupos de mulheres. Hoje nós estamos no momento da formação e qualificação profissional, com curso de operador de caixa, design de sobrancelha e manicure, e com parcerias. A gente conseguiu fazer parceria com o CRAS da região, com a Unidade Básica de Saúde. A gente sempre trouxe pessoas para trazer novos conhecimentos, novos saberes. Ok, voltamos ao nosso vídeo. Mais uma vez eu queria convidar para que vocês possam se inscrever no nosso canal, você que está na live, ativar o sininho para ser notificado e acompanhar todos os trabalhos das fundações de apoio, as nossas instituições de ensino e pesquisa. Voltamos convidados, Fernando Peregrino, continua a conversar com Anselmo Castilho, Barros Neto e Cleiton Protásio. A gente já está, digamos assim, indo para o final da nossa live, mas eu tenho uma última pergunta, e essa eu vou passar para cada um, e inicialmente para o nosso colega Barros Neto. Bruno? Não estou escutando, Bruno. Alô, Bruno? Em relação aos desinvestimentos da ciência, a gente sabe que alguém no Brasil, inclusive... Agora estou, dá para você te ouvir, agora eu estou ouvindo. Agora está me ouvindo, né, professor Fernando? Estão todos me ouvindo? Estou. Ok, então voltamos. Nós estamos terminando a nossa live, mas a gente ainda tem aqui mais um tempinho para uma última pergunta. Para uma última pergunta e a gente fechar a nossa hora de live. Nós vivemos um período atual de desinvestimento da ciência. Isso não é uma ação de hoje, pandemia, né, sucessivas decisões, inclusive governamentais, muito embora a gente saiba que para sair de um contexto atual como desta pandemia, necessitamos de inovação, necessitamos de avanços na área da ciência, da tecnologia, e a pergunta é, qual a expectativa da respectiva fundação de cada um de vocês a respeito desse potencial cenário de desinvestimento, né? O que a gente pode pensar para inovações no contexto pós-pandemia? Queria passar a palavra agora para o nosso colega Barros Neto. Bom, Bruno, assim, a perspectiva, né, se você for ser frio, não é boa, certo? Nós temos hoje, primeiro, nós realmente tivemos um desinvestimento em ciência e tecnologia que veio acontecendo e aumentou, né, nesse processo agora, nos últimos 2 anos, então isso é fato. Nós temos hoje os governos totalmente endividados, porque primeiro gastaram o que tinham, o que não tinham, e pararam a economia. Ou seja, então ele aumentou a despesa e diminuiu a receita. Então isso realmente vai dar um choque fiscal muito grande nos governos. Então isso é preocupante se você considerar como é que diz, a forma tradicional de trabalhar. Então, hoje, você vai ter que buscar novas parcerias, certo? Você vai ter que, um ponto muito forte, reduzir seus custos, certo? Então, você hoje vai ter que, por exemplo, um pouco dessa questão do home office, será que vai todo mundo voltar a trabalhar normal? Você vai usar o mesmo espaço, as mesmas pessoas, tá? Então, isso é uma coisa que vai acontecer, você vai ter que ter um gerenciamento melhor do seu custo, e você vai ter que buscar muita parceria, né? Então, com empresas, né, com outras entidades,
com o próprio governo, vai ter que, como diz aqui agora, tem que correr atrás. Né? Mas não é uma situação tranquila, porque não é tranquila para ninguém. Está todo mundo nessa mesma... Né? As empresas estão nisso, o governo está nisso, as universidades estão nisso. Então, assim, nós vamos ter que ter muita sabedoria, muita calma, né? Temos que analisar bastante, né, para que a gente possa realmente sair dessa melhor. Né? Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado, né, de pensar, de buscar novas oportunidades, né, de buscar novos parceiros, de chacoalhar um pouco essa questão até dos nossos próprios pesquisadores, de captação de recurso, né, não depender exclusivamente das instituições de ensino, que vai estar cada vez mais complicado o financiamento dessas instituições. Então, assim, eu acho que é um momento de desafio, e que nós temos que usar aí da nossa inteligência, da nossa sabedoria, né, para poder sair do outro lado. Né? Não adianta, tem que arregaçar as mangas e dar as mãos e correr atrás. Então, mas que tem muito desafio pela frente aí, temos. Né? Mas temos capacidade. Não seremos os últimos, né? Não somos os primeiros, seremos os últimos a passar por uma crise. Vamos ter que sair lá do outro lado, né? Trabalhando juntos e tudo mais, para que a gente consiga atravessar mais essa mar revolto que tem aí. Okay? Bom, queria passar a palavra agora para o professor Fernando Peregrino. Eu tenho uma visão meia, eu diria, não é otimista, mas eu tenho a impressão, tenho certeza, que essa pandemia provocou, entre as consequências, os efeitos colaterais, a quebra de paradigmas. Se vocês repararam, todo o orçamento nacional foi detonado. O déficit, que não poderia passar de 100 e poucos bilhões de reais, está em 900 bilhões de reais. A lei de responsabilidade fiscal, que impedia que a gente tivesse recursos para a ciência e tecnologia, nos fundos, etc., porque a cada receita tem que ter a sua despesa correspondente e vice-versa, ela também foi rasgada. O país ele se endividou mais, claro que ele se endividou mais. Mas o problema não é a dívida. O texto da Isso eu sempre falo, eu falava um pouco do discurso da economia brasileira, o problema é que nós temos dinheiro, que nós empregamos errado o dinheiro antes. E todo mundo assistiu de que, se não é a ciência, que quase os líderes todos os países quase se ajoelham diante da ciência, não terá saída para essa e para outras pandemias. É o conhecimento humano que vai salvar a humanidade. Então, já não está em jogo mais a questão meramente de se apropriar do lucro, de ganhar mais dinheiro. Não é isto, é de sobrevivência. Esses vírus, ou quaisquer que sejam, eles poderão ser criados rapidamente na natureza, e o homem tem que estar preparado para isso. A indústria de saúde vai crescer, a indústria de imunobiológicos, a indústria de equipamentos vai crescer certamente, a indústria de máscaras e de outros equipamentos de proteção individual vai ter que ser feito. Nós destruímos a nossa indústria. E, ao destruir, nós ficamos vulneráveis. Eu vou lhe falar uma coisa. Eu estava importando 20 mil máscaras da China nesse episódio do hospital universitário. Elas foram apreendidas em Miami pelo governo americano. Elas não chegaram aqui, mas eu as comprei lá na China. Enfim, porque a China é o único país do mundo que tinha máscara naquela ocasião, como também tem respirador. Um país não pode ficar assim. Isso é indústria, isso é conhecimento, isso é tecnologia. Nós vamos ser demandados. Eu digo assim, o sistema de pesquisa brasileiro vai ser demandado pela sociedade a responder certas coisas, como, por exemplo, economia de combustível e outras tantas demandas. Então, eu vejo com uma perspectiva diferente. A sociedade vai entender que há dinheiro. Quando se quer, há dinheiro. E não queria dinheiro. Por isso que nós entramos em quase pré-colapso na ciência. Ele não nos dava o dinheiro, mas agora a vida ensinou ou dá dinheiro, ou então a situação se agrava cada vez mais. Então, o meu prognóstico é de que nós vamos sofrer muito ainda, mas eu acho que vai emergir uma sociedade diferente, e os paradigmas econômicos que nos dominavam e dominavam nossas cabeças, nossas próprias cabeças, eram dominadas por esses paradigmas, dizendo que não tem dinheiro. Como que não tem dinheiro?
O Brasil tem em caixa mais de R$1 trilhão. O Brasil tem capacidade de alavancar dinheiro, já pode ser do seu PIB em dívida. O Brasil chegou a 80%, esperado. O discurso é de desespero. O discurso é de desespero. É porque eles não querem industrializar o nosso país. A verdade vai ser diferente. E nós temos que fazer parte dela proativamente. É isso o meu recado para todos. Obrigado, Peregrino. E agora passo a palavra para Anselmo, nosso colega, né? Está nos ouvindo, Anselmo? Isso. Tô, Bruno. Eu não sei se está chegando bem, porque tem travado. Está chegando. Aqui. Mas nós estamos te ouvindo. Pode falar. Uma fala de professor Peregrino. Tá escutando? Tá. Hein? Estamos, Anselmo. Pode falar. Ótimo. Eu vou corroborar com a fala de Peregrino. Eu acho que, a partir de agora, após essa pandemia, todos os paradigmas que até então nós tínhamos com relação à política, ao exercício da política, à economia, à cultura e às relações sociais, eles estão sendo fulminados. Tá? Nós estamos na inauguração de novas formas. E uma dessa forma, o ponto central vai ser justamente a solidariedade. Não tem sentido um país com crescimento astronômico, tá certo? Com a população a sofrer, tá certo? Não ter acesso a questões básicas, tá? Isso mundo afora, tá? Então, são essas questões que vão, eu acho, presidir o novo momento que a gente vai vivenciar. Eu sou um otimista e sempre fui, certo? Um otimista presente. Acho eu que agora, mais do que nunca, nós vamos estar. E as formas de relações, Barros Neto já disse muito bem isso, Barros, tá certo? O voltar de qualquer instituição, qualquer que seja ela, pública ou privada, tá certo? Vai ter que levar em consideração agora o trabalho home office, tá? Porque não tem sentido não levar. Eu sou advogado, como Cleiton também, a gente já vivencia isso. Certo? Nós temos o funcionário que tem o teletrabalho, efetivar o alvará, movimentar lista. Acho eu que, a partir de agora, todas as defesas que nós temos em favor de uma grandiosidade social, passando pela ciência, pela pesquisa propriamente dito, pela inovação e pela materialização do que é pensado na academia, passa necessariamente por um olhar diferenciado da sociedade para o que é solidariedade. Tá certo? Obrigado. Então é isso, agradeço, fico agradeço. Aqui. Queria só passar a palavra para Cleiton e a gente aplaudir a iniciativa e dizer que nós estamos num momento ímpar numa sociedade mundial. Ok, vamos fazer uma rodada final aqui, passar a palavra para Cleiton, e aí a gente já agradece e finaliza a live de hoje, tá certo? Cleiton, você está me ouvindo? Ouvindo, Bruno. Eu vejo esse cenário pós-pandemia sobre esse mesmo prisma que o professor Fernando Peregrino citou. Vão passar a enxergar, a sociedade vai passar a enxergar a ciência com outros olhos.
vai ver que acima de discussões ideológicas, acima de discussões políticas, acima de vontades de um ou de outro, vão estar os paradigmas da ciência. A ciência vai determinar as soluções, a ciência vai determinar, não, a ciência vai trazer as soluções. E é importante que estejamos prontos, como aquele braço importante do conhecimento acadêmico, o braço importante das universidades, estejamos prontos para viver essa nova fase que vem por aí. Eu, particularmente, sou consciente que vão vir dificuldades, mas acima das dificuldades vai vir esse respeito maior à ciência, essa conscientização da sociedade de que as soluções para problemas de diversas naturezas, inclusive para uma pandemia, passam necessariamente pelo viés da ciência, passam necessariamente pelas mãos dos pesquisadores, passam necessariamente pela pesquisa que a gente fomenta enquanto fundações de apoio. E um breve comentário, Bruno, que eu acho importante fazer, é sobre essa nova forma de trabalhar que o professor Anselmo estava destacando. Eu tenho certeza absoluta que os gestores, os administradores, em todas as searas, vão perceber essa nova forma de trabalhar. Vendo que essa nova forma, ainda que tenha sido hoje em dia forçada em função da pandemia, mas vão perceber que é uma forma que rende muito, que traz muitos frutos, que faz com que as pessoas se entreguem mais ao trabalho. Lógico que eu não estou dizendo que isso vai ser aplicado a todos, mas em alguns casos, sim, vai se perceber que um recurso extremamente caro hoje em dia, que é o tempo, ele pode ser utilizado de uma maneira muito melhor em função das tecnologias disponíveis. Então, a própria notícia que o professor Peregrino trouxe sobre o Congresso vai permitir que possamos ter, sim, um Congresso desse ano, do Confis, e que mais pessoas possam participar, já que os custos vão ocorrer de uma forma diferente. Então, é isso. Fala-se muito em dinheiro, fala-se muito em outros recursos, mas o tal do tempo, ele é um recurso muito, muito caro, hoje em dia, muito caro. E, forçosamente, a pandemia nos ensinou a utilizá-lo de uma maneira melhor. Então, são essas duas considerações que eu deixo aqui nessa minha fala final, Bruno. Ok, meus colegas, a gente está terminando aqui nosso encontro de hoje, a live FUNCERN em Ação, com o tema Parcerias e Conexões, um diálogo sobre as atividades, andamento de projetos e ações da Fundação de Apoio ao momento atual que estamos vivendo. Antes de terminar, eu queria mandar um alô também, sem esquecer aqui, para todo mundo que está nos acompanhando pelo YouTube, para a FAURGS, né, mais uma fundação, o Leonardo, a Caroline Argolo, da FEP, Fundação Escola Politécnica da Bahia, o Alexandre Mariana, aí da Funetec, professor Anselmo, a Daniela, assessora jurídica da FUNEP, várias fundações aqui nos acompanhando. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos e passar uma rodada final só para a gente dar aquele tchau e falar sobre o final da nossa live. Muito obrigado, professor Peregrino, pela live de hoje. Bom, eu queria só lembrar que o Congresso do Confis está marcado dia 11, 12 e 13 de novembro, a nossa Assembleia dia 17 de julho. As atividades estão firmes através das plataformas que nós usamos aqui e outras, e mantenham-se coesos, evitem as demissões, façam tudo, preservar o nosso ambiente solidário, social, porque as fundações, creiam, serão entidades novas, de uma época nova, que infelizmente teve que nascer com muito sofrimento, como é o caso da pandemia. Muito obrigado a todos, parabéns à FUNCERN pela sua realização hoje, e aos companheiros também. Queria passar a palavra, então, para o meu colega Ancélio Castilho. Bruno. Muito obrigado, professor. Oi. Volto através de você, volto a parabenizar a FUNCERN e ao núcleo de comunicação, viu? Leve meu abraço pela iniciativa, tá? Eu acho que isso nós, tá? Especificamente. Meu abraço a Fernando Pellegrino, a Barros Neto, a Cleito e a todos que estão assistindo, que nos assistiram, tá? Espero eu que a tecnologia apresentada por aqui tenha sido suficiente, né? Pode ser que as internets
específicos e sinais, as bandas largas, não tenha dado a devida precisão no que a gente queria falar aqui. Mas fica a intenção, especificamente, de estarmos juntos, irmanados, tá certo? Numa perspectiva bem melhor, otimista, tá certo? Acho eu que a gente sai desse sofrimento, tá certo? Com muito mais força do que entramos nele, tá certo? Apesar de todo o desastre, tá certo? Que essa pandemia está trazendo para a humanidade, especificamente, tá? Então, deixo aqui o meu abraço e renovo novamente os parabéns ao Núcleo de Comunicação, tá bom? Da FUNPER. Okay. Um forte abraço. Obrigado, Anselmo. Barros Neto, muito obrigado pela sua presença hoje. Bom, Bruno, muito obrigado. Eu acho o convite. Eu acho que é sempre importante a gente estar participando de debates em que envolvam tanto a questão de inovação, pesquisa, né, e que envolvam as fundações. Então, quanto mais a gente participar, quanto mais a gente debater, quanto mais a gente apresentar o papel que as fundações têm exercido, a importância que elas têm aí nesse ecossistema de inovação, a gente tem que lutar por isso. Certo? Então, eu queria parabenizar a FUNCERN, né, a sua condução aí do processo, deixar um abraço aí para os meus presidentes aí, Peregrino, meu amigo Anselmo, Cleiton, certo? Foi um prazer aqui debater com vocês, e que nós tenhamos, eu acho, muita paciência e sabedoria, né, para que a gente saia melhor do que nós entramos, e que sejamos otimistas. Né? Eu acho que isso é um dos grandes pontos. Se a gente já começar derrotado nesse processo, vai ser bem pior. Então, acho que a gente tem toda a condição, a capacidade de sairmos melhor do que nós entramos nisso aqui. Ok? Então, muito obrigado, deixo um abraço a todos, fiquem bem, fiquem em casa. Ok. E agora para Cleiton. Cleiton, muito obrigado aí pela parceria mais uma vez. Estamos sempre às ordens, Bruno, e debater sobre esses temas faz com que a gente se aproxime mais, que a gente cresça mais, que a gente possa dividir experiências para passar melhor por essa fase. Vamos seguir em frente, vamos seguir fortes, não às demissões, se possível, que assim sigamos e fiquemos em casa, né? Porque a pandemia é extremamente séria. Fiquemos em casa. Ok, muito obrigado aos meus colegas Fernando Peregrino, Anselmo Castilho, Barros Neto, Cleiton Protásio, a todos os nossos internautas que acompanharam a live. Queria registrar ainda a presença de Ciro, da FAPERN. Muito obrigado também pela sua audiência, está acompanhando aqui o nosso projeto FUNCERN em Ação. Agradecer a todos os nossos colaboradores da FUNCERN, ao Núcleo de Comunicação, que até aqui esteve na produção dessa live, a AV Filmes, que nos assessorou também com alguns equipamentos para a realização dessa live, e a gente se vê em breve em mais uma das ações do FUNCERN em Ação. Muito obrigado pela sua audiência hoje, e agradecer mais uma vez os nossos convidados. A gente termina aqui a nossa live de hoje. Até a próxima. De uma página em branco surgiu uma ideia. Ideia que caiu no terreno fértil como uma saudável semente. Semente que persistiu e foi forte. Semente que germinou e multiplicou. Semente que há 20 anos foi plantada, brotou, se fortaleceu e criou raízes. Uma fundação para apoiar o ensino e o desenvolvimento tecnológico do Rio Grande do Norte. Uma fundação cuja paixão pelo desenvolvimento e o amor pela educação regaram novas sementes que ainda hoje se espalham por todo o estado e além, conectando-se como por uma só raiz. E ela, a motivação por transformar vidas. Para cada novo projeto realizado, novas sementes são plantadas. Elas brotam, elas dão frutos que se multiplicam em um ciclo de desenvolvimento e contínuo crescimento. Assim é a FUNCERN. Assim nós contamos sua história. Assim como uma fundação que marca e transforma vidas. Assim somos nós, as sementes da existência.